Desafio é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina de Botucatu que ajuda muita gente a passar no vestibular. No Espaço Universitário de hoje, a gente conhece um pouco mais sobre essa iniciativa da FMB, conversando com pessoas envolvidas nesse projeto, tanto alunos, ex-alunos que fizeram o cursinho e também a vice-diretora da FMB, que é responsável por essa parte dos projetos de extensão, professora Maria Cristina, conhecida como professora Kika. Obrigada por receber a gente aqui na vice-diretoria para falar desse projeto tão legal para a nossa cidade, né? Bom, eu que agradeço, em nome da faculdade, em meu nome, a oportunidade de falar um pouco sobre os projetos de extensão. Na verdade, a comunidade conhece muito mais a universidade pela formação de profissionais e pela pesquisa e conhece pouco essa dimensão que é a dimensão da extensão universitária. E aqui na faculdade a gente tem vários projetos de extensão onde o eixo central, né, a coisa mais importante é esse diálogo entre a universidade e a comunidade, onde um transforma o outro. A gente aprende com a comunidade e a gente presta aí um serviço, né, oferece algo para a comunidade. E o Cursinho Desafio é um desses projetos, né? Você gostaria de citar alguns exemplos para o pessoal se situar? O que seriam esses projetos de extensão? Claro, claro, né? Sim, o cursinho é o mais famoso deles, mas a gente tem os Médicos da Alegria, que atuam dentro do Hospital das Clínicas, né, com uma série de atividades lúdicas, né, particularmente com as crianças. A gente tem um outro projeto dentro do hospital, que é a Biblioteca sobre Rodas, onde o grupo de alunos vai levar livros, revista para os pacientes que estão internados e, na verdade, o livro, a revista, é um pretexto para estabelecer uma conversa. A gente tem a oficina de origami, que os alunos da gente vão na Associação Arte Convívio uma vez por semana e fazem origami junto com os usuários lá da associação, a alfabetização de adultos no PA Biru e vários outros projetos. Esses são os da Faculdade de Medicina, mas outras unidades também têm outros variados projetos. Mesmo, né? E agora o Cursinho Desafio, ele existe aqui em Botucatu desde o ano 2000, quase 20 anos na cidade. É um crescimento constante que aconteceu. Como foi essa história do cursinho? Então, o cursinho ele tem um crescimento constante. É claro que ele tem um limite para o crescimento dele, que tem a ver com o espaço físico, com o número de professores, mas ele a gente considera ele um projeto de extensão de sucesso, porque envolve alunos dos vários cursos e nisso o cursinho, além de prestar um serviço à comunidade, ele transforma os nossos alunos que atuam como professores. Tem uma história curiosa, um aluno nosso aqui do terceiro ano da medicina, um dia falou para mim, professor, o trabalho do cursinho é muito legal, mas os alunos não estudam. E aí eu, como professora, falava para ele, nossa, me fale mais sobre isso, os alunos não estudam? E ele começou a rir, porque ele está no lugar de professor sentindo muitas vezes as dificuldades que a gente sente. Então é um projeto realmente de muito sucesso. E lá no ano 2000, por que se viu essa necessidade de criar, como projeto de extensão, um cursinho preparatório para o vestibular e a faculdade oferecer esse serviço, né, para a comunidade? É um cursinho, vale lembrar que ele é gratuito. Então, o porquê? Da onde veio essa iniciativa? Então, isso realmente lá atrás, né, logo nós vamos ter que fazer uma festa de aniversário de 20 anos, né, mas a gente tem, no início, a gente teve o professor Catânio, né, que é um professor da cirurgia torácica, que se mobilizou junto com alunos da medicina para oferecer essa modalidade aí de projetos de extensão. Na ocasião, né, tanto os professores, em especial esse professor, quanto os alunos, sentiam que nós estamos numa universidade pública, nós estudamos aqui, né, nós somos funcionários públicos, então a gente deveria dar um retorno, né, maior para a comunidade. E como os cursos aqui todos, eles são muito concorridos, né? De medicina, enfermagem, de veterinária, enfim, todos os cursos aqui do campus são muito concorridos. Então, são alunos que estudaram muito e aí alguns, né, se sentiram em condições de participar aí como professores.
E, às vezes, em algumas épocas, a gente conta também, né, com o apoio de pedagogas do Núcleo de Apoio Pedagógico. Então, aí foi sendo construído esse projeto. É um retorno, né? É um retorno. É um retorno, e é uma via de mão dupla, porque é uma prestação de um serviço, digamos assim, à comunidade, mas os alunos saem transformados nesse processo. Os nossos alunos que atuam como professores do cursinho, eles também estão transformados. Então, na verdade, é algo que a gente deveria agradecer, porque a comunidade nos ajuda. E esses professores, hoje o cursinho conta com quantos? Professores que são alunos aqui da faculdade e como você falou, são de vários cursos, não só da medicina, né? Isso. Nós temos alunos da medicina, da enfermagem, da biologia, da biomedicina, da física médica, da veterinária, do doutorado. Eu sou psiquiatra, sou professora da psiquiatria, né? E nós já tivemos um residente da psiquiatria que atuou como professor do cursinho, mesmo durante a sua residência. Então, são pessoas muito engajadas com a proposta. No momento, a gente está com 60 professores no extensivo, 20 no SEMI, além de mais 16 professores que atuam em atividades extras. Mas quando a gente faz um levantamento, né, a gente observa que, há alguns anos a gente fez esse levantamento, que 2/3 dos alunos do primeiro e do segundo ano já tinham atuado como professores do cursinho. Então todo mundo tem a chance de participar. Sim, sim. Porque tem um que tem mais condição de ajudar em matemática, outro tem mais condição de ajudar em redação, né? Então todo mundo ajuda. Sim, e esses professores, eles são bolsistas ou voluntários? Nós temos professores bolsistas e professores voluntários. Dependendo, né, como todo mundo sabe, né, nós estamos numa crise econômica que reduz muito o ICMS, que é de onde vêm os recursos das universidades. Então, quando isso acontece, a gente costuma ter uma redução de recursos e pode ter uma redução de bolsas. Os cursinhos, eles têm sido feito um grande esforço da reitoria, que é de onde saem as bolsas, para não reduzir as bolsas do cursinho. E isso tem sido possível. Se reduz, a redução não é tão grande quanto em outras coisas, né? Tá, a gente falou dos professores, agora vamos falar dos alunos, né? Quem são esses atendidos pelo cursinho? Existe um processo de seleção, ele é concorrido? Como funciona? Existe um processo de seleção, ele é concorrido, são alunos das escolas, majoritariamente das escolas públicas, e tem, então, uma seleção social e uma seleção acadêmica, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. E acho que é importante dizer que uma das coisas mais importantes do cursinho é levar para muitas famílias, né, para muitas casas, a perspectiva de que é possível entrar na universidade, né? É possível entrar na universidade pública, de qualidade, o que modifica, né, modifica a história de muitas famílias. Então, acho que essa é a coisa mais importante, né? Sim, e ele é concorrido não só por ser gratuito, mas porque a qualidade dele não perde para os cursinhos tradicionais. Você acredita? Eu tenho certeza. A nossa taxa de aprovação, ela é muito grande. A gente tem uma taxa de evasão que é pequena, né? Existe um grande esforço, atividades extras para motivação, porque a gente sabe que não é fácil, né? Muitos alunos do cursinho trabalham durante o dia, vão para o cursinho à noite cansados, né? E aí os professores do cursinho, né, que são nossos alunos, têm tentado adaptar o material, têm tentado adaptar a aula e fazer atividades extras para a motivação. Então, a gente tem as taxas de aprovação de 2018 não saíram ainda, 2018 e 2019 não saíram ainda, né? Porque as listas ainda estão correndo, mas nós temos taxas de aprovação maiores do que os cursinhos tradicionais. Vou até citar aqui, né, que eu procurei na imprensa, a imprensa divulga, inclusive, esses números que em 2017, 59% dos alunos foram aprovados em vestibulares do cursinho Desafio. 78 alunos ingressaram em universidades públicas. Então, vocês acabam mantendo como uma meta essa aprovação mesmo?
A meta é ter uma aprovação aí a mais de 50%, 60% e sempre tentar ampliar, E como eu falei, quer dizer, a ideia de que eu tenho essa possibilidade, quer dizer, eu posso, para muitos alunos, né, do cursinho, eu tenho a possibilidade de entrar numa universidade pública, né? Colocar isso no planejamento de vida dele, eu acho que quer dizer, mesmo aqueles que não são aprovados no primeiro ano, eles sabem que eles podem tentar um segundo ano, que isso pode ser meu projeto de vida, né? Então, o cursinho, ele é uma forma, não deixa de ser uma forma de inclusão social. E, enfim, para a gente encerrar esse primeiro bloco, né, você citou bastante como o cursinho pode modificar a vida desses alunos, da família. E na cidade, como você acha que ele contribui para Botucatu, em especial no setor da educação? É importante a gente dizer que, assim, que em Botucatu a gente tem muito boas escolas, né? Isso é, né, a marca da cidade. Então, a gente também tem uma condição privilegiada aqui, em que pesem todas as dificuldades que todos os municípios, os estados atravessam. A gente tem a gente tem realmente muito boas escolas aqui, né? O cursinho, eu acho que é como, assim, a sobremesa que vem depois, né? Assim, a oferta é uma oferta boa, uma oferta de qualidade, todos damos o nosso melhor, e o cursinho é essa cereja do bolo, que só não atende a um número maior de alunos por limitações realmente nossas de espaço, porque existe demanda da cidade e existe a boa vontade, o engajamento dos nossos alunos. Quem sabe no aniversário de 20 anos vocês consigam ampliar, né? Quem sabe, acho que é uma boa meta para nós. Muito obrigada, professora Kika. A gente vai encerrar esse bloco. Você já vai ouvir a história de uma aluna que dá aula no cursinho e uma aluna que foi aprovada, que era ex-aluna do cursinho e agora é aluna da Faculdade de Medicina de Botucatu também. Já voltamos. Você está assistindo o Espaço Universitário, hoje falando do cursinho Desafio aqui de Botucatu, da Faculdade de Medicina. E agora a gente conversa com a coordenadora geral do cursinho, a Beatriz Gracioli, e também com uma ex-aluna que agora é estudante de enfermagem aqui da Unesp de Botucatu, a Beatriz Vicentini. Então, duas Beatrizes para a gente conversar sobre esse cursinho, né? E começando por você, que escolheu esse projeto de extensão para participar, né? Por quê? Tem tantos outros, até a gente conseguiu falar, né? Então, por que você escolheu o cursinho Desafio e como que é participar da aprovação de alunos no vestibular? Eu acho que quando eu entrei aqui na faculdade, a gente é bombardeado de informação e de projeto para participar. E a coordenação de 2017, que foi o ano que eu entrei, eles fizeram uma fala muito que me emocionou muito em relação a ajudar os outros, a gente conseguir usar aquilo que a gente aprendeu no vestibular, que a gente usou para passar na faculdade, para conseguir ajudar os outros, que estão passando por essa mesma situação que a gente. Então, a gente que é vestibulando, que já foi vestibulando, né, que agora está na faculdade, sabe o quanto é difícil passar no vestibular, o quanto é uma fase difícil, não só de matéria, mas o psicológico é muito abalado. Então, assim, a gente quer ajudar os outros nesse quesito, para que eles consigam também realizar esse sonho que é estar na faculdade. E você que passou por isso e conseguiu passar, né? Como que você ficou sabendo do cursinho? Por que você decidiu procurar o cursinho Desafio para essa fase do vestibulando? Então, eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, desde muito nova, e eu fiquei sabendo do cursinho quando eu estava no 3º ano do ensino médio, por amigos. E aí, como eu não tinha condição de fazer um cursinho particular, eu sempre ouvi muito bem falar do cursinho Desafio, e aí eu me interessei. Aí eu fiz a matrícula e aí eu comecei a fazer. Porque eu vi que era a partir dali que eu ia começar a conseguir estudar e conseguir ter uma base para poder entrar na faculdade. E você fez 2 anos de cursinho e passou no curso da enfermagem Isso, aqui. Agora eu estou no 2º ano da enfermagem. Que legal. 2 anos. E agora falando das aulas, para quem talvez se interesse para esse ano ou ano que vem começar a fazer o cursinho, né? Como são as aulas? Tem material didático? Vocês, professores, que preparam o que vai ser passado para a turma? A gente é uma turma grande, só no extensivo a gente é em 60 professores
E a gente tem um material didático próprio do cursinho, a gente tem uma apostila que a gente oferece para os alunos e a gente tem um trabalho muito legal com o poliedro. O poliedro, ele doa material para a gente, então a gente usa esse material de apoio, livro-texto, caderno de exercício, tudo a gente passa para os alunos. E os nossos professores conseguem basear suas aulas tanto nos livros do poliedro, quanto na nossa apostila. E eles têm autonomia própria para poder dar a matéria do jeito que eles querem, ver qual assunto é mais importante primeiro. Então eles ficam bem livres nisso, é bem legal. E a turma é interessada? Os alunos? Sim, os alunos são super interessados, eles fazem perguntas. Como a gente tem uma idade bem próxima, a gente acaba virando amigo, né? Então vira e mexe, manda mensagem no WhatsApp falando: professora, eu tô com dúvida no exercício, me ajuda aqui. E eles têm toda essa liberdade com a gente, faz pergunta na aula, manda mensagem fora de horário. No intervalo a gente super conversa no corredor, também é bem legal. E Bia, e como é o clima das aulas, a relação com os alunos e com os próprios professores? Eu achava bem tranquilo, porque eu via que os professores sempre estiveram determinados a estar ali ajudando a gente e não era uma coisa que você se sentia pressionado, a estar ali eu preciso estudar. Era uma coisa que dava para você conversar, que nem ela falou, eles passavam o Facebook, o número, para a gente poder tirar dúvida, então é um lugar que você se sentia à vontade. Não era uma coisa, você tem que fazer, não, é do seu tempo, você vai achar o seu método de estudar e o professor estava sempre ali te ajudando, te apoiando a você conseguir fazer do seu próprio jeito. E qual foi o seu método que deu certo? Então, eu estudava no cursinho, nos intervalos, eu pedia bastante conselho, porque às vezes tinha alguma matéria que eu não conseguia mesmo estudar, no caso exatas, que sempre foi mais a minha dificuldade, e às vezes eu perguntava para algum professor e ele tinha uma visão totalmente diferente de me explicar aquele exercício, então isso me ajudava muito. Então eu sempre gostei muito de estar com alguém estudando. Legal. E agora vamos explicar que existem alguns regimes distintos, né, do cursinho, como você falou, que começou no intensivo, extensivo. A gente tem o extensivo, semi-extensivo e a revisão. Então, qual é a diferença e são quantas vagas em cada um dessas modalidades, né? Isso. O extensivo, que está começando agora em março, a gente abriu para 120 vagas. Ele vai durar agora de março até o final do ano. E o semi-extensivo, a gente abre inscrição para fazer um novo processo seletivo, mais ou menos em julho. E daí a gente abre acho que são 60 vagas, e a gente vai abrir no meio do ano agora, então quem quiser participar. E daí o semi-extensivo ele vai de agosto até dezembro. Então o extensivo a gente tem mais tempo para passar a mesma quantidade de matéria. O semi-extensivo ele é metade do extensivo, então a matéria acaba ficando mais corrida para passar. Mas a gente tem vários alunos que são super aprovados, tanto do extensivo quanto do semi-extensivo. E a revisão a gente faz mais próximos dos vestibulares mesmo. O extensivo e o semi, a gente tenta acabar a matéria até novembro, que são quando começa o Enem, começa o vestibular da Unesp, a primeira fase. Então, daí a gente começa a revisão dentro do próprio sistema de extensivo e semi-extensivo. Os próprios professores se disponibilizam, fazem exercícios, revisam os pontos que eles acham mais importantes e daí para os alunos ficarem com essa matéria mais fresquinha para fazer as provas de vestibular. E além do cursinho em si, vocês também preparam algumas atividades extras, é isso? Por exemplo, simulados, aulas extras? Isso. As nossas aulas regulares, elas são das 7 até as 10h30. Das 6 até as 7, a gente tem esse sistema de aulas extras, que são os conteúdos que a gente não conseguiu colocar na grade curricular normal, que é aula de atualidades, história da arte, filosofia, sociologia, que são assuntos muito importantes para o vestibular, mas que a gente deixou um horário separado para eles. E alguns alunos não conseguem, porque muitos dos nossos alunos trabalham, saem da escola mais tarde, então a gente deixou esse horário anterior para os alunos interessados, mas poderem ir assistir essas aulas. Os simulados a gente tenta fazer durante o final de semana. Nós mesmos montamos nossos simulados, então o que a gente faz cada sala do extensivo está num ritmo diferente, porque são professores diferentes. Então a gente vai montar um simulado exclusivo para cada sala, para poder aplicar para eles poderem treinar aquilo que eles já estão aprendendo. E a gente acha que o simulado é muito importante para poder treinar para o vestibular mesmo, né? A prova a gente tem que treinar para fazer ela. E a gente também tem eventos
culturais e mais recreativos também no cursinho. A gente tem a viagem cultural, a camiseta que eu tô, que a gente leva os alunos até São Paulo para visitar museu. A gente já foi no MASP, Museu do Catavento, então no Parque Ibirapuera, que tem muita coisa legal, a gente leva eles, né? E a gente também faz o Interdesafio, que é uma competição universitária do cursinho. Então, mais para o final do ano, também um pouco antes dos vestibulares, para eles poderem relaxar, né, ter uma coisa nova, a gente faz essa competição, que a gente usa uma quadra aqui da faculdade mesmo, e cada sala monta os seus times, e eles jogam futebol, vôlei, hand, super se divertem também. E você chegou a participar de alguma dessas atividades? Participei de todas. De todas. Eu sempre ia no simulado, sempre que eu podia, por conta de ser de sábado, né? Às vezes era de sábado quando eu fazia o cursinho. As aulas extras também para mim eram muito importantes. Eu sempre dava um jeito, se tinha a possibilidade de eu ia, porque eu falava, é uma matéria como qualquer outra, né? E essas atividades que nem o Interdesafio e a viagem cultural eu sempre achei muito importante, porque o cursinho sempre tentou mostrar que ali dentro ninguém é concorrente, tá todo mundo junto no mesmo lugar ali para poder passar e todo mundo vai ter uma vaga na faculdade, que é isso que todo mundo ali dentro quer. Então, é uma coisa para poder distrair. Então, a gente esquecia totalmente que na próxima semana teria o vestibular, então vamos viajar, vamos para São Paulo, vamos se distrair, vamos fazer mais amizade, vamos conhecer aquelas pessoas que eu estou o ano inteiro e não só no estudar, mas sim saber dividir a diversão, a responsabilidade, a parte de estudar. E você, no começo, você falou que passar numa faculdade, fazer uma faculdade era um sonho para você. Sim. E agora você passou. Sim. Fez o cursinho e passou. Então, como que você se sente, né? De ter passado na faculdade, depois do cursinho, ele fez a diferença? Então, eu fico muito gratificada porque se não fosse por conta do cursinho, eu não teria passado, porque eu só fiz o cursinho Desafio e o ensino, eu estudava numa escola pública, então o ensino ele não era muito focado para o vestibular, então se dependesse só do ensino da escola, eu não teria conseguido. E como eu falei, não tinha condição de fazer um cursinho particular, então o cursinho Desafio foi o que me colocou aqui. E você como professora, como que você se sente quando você vê os alunos passando numa faculdade, em algumas outras faculdades, mas inclusive na Unesp, que é a sua faculdade, né? A gente fica assim, uma felicidade, é um orgulho que não cabe no peito, né? Porque a gente vê que todo o esforço, todo o trabalho que a gente fez tá dando resultado. E é um trabalho voluntário, é um trabalho que envolve muita gente, então assim, cada aprovação é uma conquista. Agora tá saindo os resultados dos vestibulares, saíram e a gente já viu um monte de aprovado aqui na Unesp que eu espero encontrar no campus e assim, ver eles realizando o sonho deles, ver que o nosso trabalho está ajudando eles a entrar na faculdade para poder ter uma profissão, para poder ter um futuro melhor, é indescritível a emoção que isso causa. Legal. Acho que a gente já falou um pouquinho dos horários e do processo seletivo também, que para o semi-extensivo fica para o meio do ano. Agora em março as aulas estão começando. Para terminar, talvez algum vestibulando que estiver assistindo, alguma dica para quem está passando por essa fase de vestibulares? Olha, eu acho que tem que estudar muito, né? Tem que focar, foca no seu sonho e vai atrás dele. Então, assim, se eu vou ter que estudar, mas pensa que eu vou ter que estudar só agora. Então, esse é o momento de eu estudar para passar no vestibular. Eu não vou ficar perdendo meu tempo indo em festa, fazendo outras atividades. Lógico que a gente precisa de um lazer para a gente conseguir sobreviver, mas agora é o tempo de estudar. Então, o seu foco principal tem que ser o estudo, tem que ser o cursinho, tem que ser o simulado, tem que ser a leitura extra. E é isso, o cursinho está de portas abertas para quem quiser. E você? Eu falaria para quem está prestando vestibular, para quem está ingressando no cursinho agora, nunca duvidar da capacidade, nunca duvidar do potencial e sempre ir atrás dos seus sonhos, porque é muito importante. Legal. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e por ter passado também, né? Esse foi o Espaço Universitário falando do cursinho Desafio. Você confere esse vídeo na nossa programação, no canal 61.3 da Rede Aberta, ou também no nosso canal no YouTube. É só procurar Câmara Municipal de Botucatu que você encontra. Obrigada e até a próxima!